Olá, turma! Muito bom dia! Quem está falando aqui é a professora Dani e a nossa disciplina de hoje é Filosofia. O conteúdo escolhido para essa aula é sobre filosofia crítica. Mas antes de qualquer coisa, vamos entender qual o principal objetivo dessa aula? Pessoal, hoje nessa aula nós vamos compreender os métodos da filosofia, entre eles o método reflexivo, assimilando aí a diferença entre os conhecimentos práticos e teóricos. Então, vamos fazer agora uma investigação sobre o conhecimento? Vocês topam vir comigo nessa? Meus queridos, nós temos que entender que a partir dos argumentos de Descartes, surgiram aí duas grandes e importantes correntes filosóficas na modernidade. Estão curiosos para saber quais foram elas? Então vamos conhecer os racionalistas e os empiristas. Mais que isso, vamos conhecer então melhor esse filósofo importantíssimo lá da filosofia moderna, René Descartes. Pessoal, ele foi um filósofo, físico e matemático francês durante a Idade Moderna. Além disso, ele é considerado o pai da matemática. Dono da seguinte citação: não devemos nos deixar persuadir senão pela evidência de nossa razão. Além do mais, Descartes argumentou o seguinte, que o conhecimento originado das percepções sensoriais não é confiável, pois muitas vezes elas nos enganam. E esse argumento também a gente pode chamar ele de erro dos sentidos. E para tentar fundamentar o seu pensamento, ele trouxe um exemplo chamado sonho. Vamos lá conhecer? Descartes falou o seguinte nas suas meditações: quantas vezes ocorreu-me sonhar durante a noite que estava nesse lugar, que estava vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse inteiramente nu dentro do meu leito. Pensando cuidadosamente nisso, lembro-me de ter sido muitas vezes enganado quando dormia, por semelhantes ilusões. Essa citação de Descartes vai estar lá na página 18 dos seus escritos. Ok, pessoal? Então vamos conhecer essa figura bastante importante dentro da filosofia? Eu trouxe aí para vocês um GIF muito interessante e atual, né, que faz uma sátira sobre essa questão do penso, logo existo, de Descartes, colocando aí até as redes sociais em evidência, falando da selfie. Então ele diz o seguinte: quando eu apareço, quando eu tiro uma selfie, logo posto nas redes sociais, no caso aqui o Facebook. Então, meus queridos, já aí que Descartes resolveu surgir com essas duas grandes correntes filosóficas da modernidade, vamos então entender quem são os racionalistas e quem são os empiristas. Então, sabe o que eu trouxe para vocês aqui? O embate filosófico entre René Descartes e John Locke, onde René Descartes vai defender o seu racionalismo e John Locke o seu empirismo. Tudo isso a gente vai ver nessa aula. E sobre o racionalismo, nós podemos dizer o seguinte, galera. Os racionalistas acreditam que a verdade ou conhecimento se encontra no pensamento e que a metafísica é possível. Mas, professora, eu não sei o que é metafísica. Então, a gente vai entender agora, ok? Prestem atenção. A metafísica é a justificação do conhecimento para além da experiência. Ou seja, os racionalistas, eles dão ênfase à razão, ao pensamento, aquilo que transcende o que é material, ou seja, a própria experiência. E eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de filósofos que defendem a questão do racionalismo, como, por exemplo, nosso querido Platão, que já estudamos em sala de aula. Além disso, Descartes, que estamos aí nos aprofundando um pouco mais agora. Leibniz e Noam, que são filósofos que nós vamos entender e aprender ainda mais sobre eles no decorrer das nossas aulas. E todos esses filósofos têm como base a razão. Para eles, o conhecimento está baseado, está pautado dentro de uma razão. Então a gente entende que aí ocorre uma batalha intelectual e moderna entre alguns filósofos. Mas nós vamos destacar nessa aula Descartes e também John Locke, que daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais sobre ele. E sobre o empirismo, nós podemos dizer o seguinte:
Os empiristas acreditam que todo conhecimento provém das percepções e da experiência. Para eles, além disso, a metafísica é somente uma quimera. Mas, professor, o que significa quimera dentro da filosofia? Pessoal, quimera é como se fosse algo ilusório, uma ilusão que eu crio na minha cabeça, que eu imagino, algo que eu não devo dar muita credibilidade. Então a gente percebe que o pensamento do empirismo é muito diferente do racionalismo, certo? Enquanto lá a gente dá bastante importância para a metafísica, para a própria razão, para os pensamentos e para as nossas reflexões filosóficas, aqui a gente vai ficar dentro da experiência, daquilo que é concreto, palpável, distante aí da subjetividade, distante de coisas que são transcendentes como a metafísica, tá bom? Vamos conhecer então alguns empiristas? A gente pode citar aqui o John Locke, assim como o Berkeley e também o David Hume. Esses filósofos, eles acreditam que nada vem à mente sem ter passado antes aí pelos sentidos. Ou seja, acreditam que é a partir dos sentidos que a gente capta experiências e a partir disso nós conseguimos chegar a um conhecimento. John Locke, por exemplo, sempre falou aí nas filosofias dele que nossa mente é como um papel branco, ou seja, ele comparou a nossa mente como se fosse uma tábua rasa que nós precisamos experienciar para obter conhecimento. Os três filósofos, eles chegam próximo de um pensamento em comum. E qual é esse pensamento? Eles acreditam que o conhecimento está baseado na experiência ou em alguma experimentação, diferentemente do que a gente viu no racionalismo, onde a coisa é mais transcendente, é mais filosófica, reflexiva, em que eu acredito que a razão, ela me dá suporte para chegar próximo a esse conhecimento ou a essa verdade, ok? Então a gente entendeu aqui que existe aí uma distância dos pensamentos dos empiristas para os racionalistas e que esse embate ele vai continuar através de outros filósofos e nesse caso a gente vai falar daqui a pouquinho sobre Kant. Ele vai demonstrar aqui a sua crítica entre o pensamento racionalista e também o pensamento empirista. Então, pessoal, a partir dessa crítica kantiana diante dessas perspectivas filosóficas dentro de uma razão prática, nós podemos falar que o filósofo alemão Immanuel Kant buscou aí elaborar uma nova concepção que superasse a oposição estabelecida pelo racionalismo e pelo empirismo, que foi o caso do a priori kantiano, tá bom? Que nós podemos aí definir também isso em investigação filosófica como uma crítica que Kant lança tanto para os racionalistas como para os empiristas. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Dando continuidade, então, aos nossos estudos a partir dessa crítica kantiana dentro de uma razão prática, nós podemos dizer que Kant afirmava aí que todo conhecimento começa sim com uma experiência, mas que a experiência sozinha não nos dá conhecimento. Então, ele nem descarta a possibilidade de alcançar o conhecimento dos racionalistas e muito menos dos empiristas. Para ele, essa experiência fornece a matéria do conhecimento, ou seja, os seres humanos, enquanto a razão organiza essa matéria de acordo com suas formas próprias. As estruturas existentes a priori no pensamento dá-se aí o nome de a priorismo, ou seja, Kant, nessa sua crítica, ele consegue entender e ter um olhar filosófico mais evoluído do que os empiristas e dos racionalistas. Ele acredita que não existe aí duas coisas isoladas. Existe um pensamento que pode ser ligado ao outro e a partir disso nasça de fato esse conhecimento e essa verdade. Aí ele traz aqui um esquema. Ele fala que o sujeito aqui vai depender do objeto, assim como o objeto depende do sujeito. Pessoal, o sujeito aqui pode ser interpretado pela razão e o objeto pela experiência. Então, para que esse conhecimento surja de fato, uma coisa precisa da outra. Ou seja, para eu ter razão, eu preciso que essa razão passe por uma experiência, assim como essa experiência venha a partir de uma razão. Então, Kant, com seu olhar filosófico, ele consegue trazer aí a priori críticas kantianas dentro de uma razão prática. E é isso que nós temos que entender nessa aula, que enquanto lá os racionalistas brigavam com os empiristas, Kant conseguiu ir além com seu pensamento filosófico e trouxe aqui um pensamento em que diz que tanto a razão quanto a experiência juntos conseguem aí fazer com que surja o conhecimento e a verdade.
Então, meus queridos, já estamos chegando quase no finalzinho da nossa aula, mas vamos falar ainda um pouquinho sobre a intuição e o entendimento desse olhar filosófico de Kant, quando se tratou dessas questões das correntes filosóficas, tanto do pensamento racionalista quanto do pensamento empirista, onde a gente entendeu que ele conseguiu ir além dessa concepção e não apelou aí para dogmas e muito menos para ceticismos, onde aqui dogmas nós vamos compreender como essa defesa da possibilidade de alcançar o conhecimento, e o ceticismo, esse diagnóstico da impossibilidade de alcançar essa verdade. Kant não optou nem por um lado e nem por um outro, ele conseguiu aí possuir um olhar filosófico além, onde ele entende que tanto a razão quanto a experiência, elas precisam estar unidas para se acessar um conhecimento verdadeiro. Por fim, Kant, ao analisar a experiência humana, buscou aquilo sem o qual ela não seria possível. Então ele foi o quê? Perceber que não há nada que possa acontecer fora de um espaço ou de um tempo. Isto é o mesmo que dizer que espaço e tempo não são objetos como outros quaisquer. A intuição kantiana de que podemos experimentar os objetos por meio do espaço e do tempo levou à conclusão de que os dois são forma a priori da experiência e de que não há experiência humana sem elas. Ou seja, Kant conseguiu aí, através da sua crítica kantiana e do seu a priori, do seu pensamento a priori, unir tanto a razão quanto as experiências, e nesse momento conseguir aí fazer essa ligação para acessar um conhecimento próximo da verdade. O que nós temos que entender nessa aula é que nem os racionalistas estavam errados e muito menos os empiristas. Porém, eles estavam aí pensando separados, ok? E Kant uniu esses dois pensamentos em busca de um conhecimento mais puro, mais próximo do que é real, mais próximo de uma verdade. E ele se baseou aí em quê? Nessa análise da razão, assim como na análise das experiências, mas dando especialmente atenção para a metafísica, coisa que os empiristas deixaram de lado. Então, meus queridos, vamos lá para a nossa atividade filosófica, onde eu vou querer que vocês façam a leitura das páginas 18, 19 e 20 do capítulo 2, módulo 1 do livro de vocês. E junto com essa videoaula, vocês respondam a atividade que eu vou fazer no Google Forms e vou estar anexando lá no aplicativo da escola. Lembrando, meus amores, que nós continuamos com o nosso atendimento online no horário da minha aula, lá no aplicativo da Organização Cristo. É só acessar essa plataforma pelo orgcristo.educaribox.com. Vocês podem ir lá no iconezinho de atendimento e podem me chamar, tá? Para estar tirando qualquer dúvida ou fazendo qualquer tipo de pergunta. No mais, eu agradeço a vocês por terem ficado comigo até agora. Espero aí que vocês tenham absorvido bastante conhecimento nessa aula. Continuem se cuidando. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima aula.